E aí, tudo bem? Eu sou o Wesley, Tudo bem. esse é o Eu, Você e as Circunstâncias, e nós estamos falando nessa temporada sobre carreiras, profissões, e hoje eu tenho o prazer de trazer o Ismael, que é psiquiatra de adultos. Foi uma das profissões mais difíceis de eu conseguir trazer, médico, porque o médico normalmente é muito ocupado e é muito difícil de a gente conseguir agenda. Então, já de antemão, Ismael, muito obrigado aí pela disponibilidade em nos atender. Seja bem-vindo. Obrigado. Ismael, é, eu costumo começar uma pergunta que vai fazer a gente puxar esse fio da meada aí. Tem um momento na tua vida que você fala, eu vou ser médico psiquiatra? Ou isso vai acontecendo naturalmente na tua vida? Como é que isso aconteceu na tua vida? Eu primeiro quis ser médico. Segundo a senhora minha mãe, desde muito pequeno. Então, eu tenho na minha cabeça que realmente parece que foi sempre. Eu não construí essa ideia, sabe? Porque eu não me lembro a primeira vez que eu disse que queria ser médico. E de fato entrei na medicina assim pensando que eu quero ser médico. Depois eu vou ver o que que eu vou fazer. Aí eu vivenciei, fiz estágios de cirurgia, de cardiologia, inclusive foquei muito na cardiologia, mas sempre gostei de psiquiatria. E eu já tinha feito um tratamento psicoterápico na minha adolescência, que tinha me interessado. Além disso, sempre gostei de ler sobre filosofia, né? E a psiquiatria tem algo de filosófico na especialidade. É, Aí me formei já realmente não sabendo, assim, eu gostava de cardio, de gineco, de um monte de coisa. E de repente, numa conversa com um amigo meu que também é psiquiatra, ele me olha e fala, cara, tu tem todo o perfil, por que que tu não faz psiquiatria? E eu comecei a pensar a respeito. Aí eu fui, fiz o curso, fiz o curso e aqui estou. Aí realmente gosto. Entre, entre você iniciar lá a faculdade e tomar a decisão de realmente seguir a psiquiatria, quanto tempo que decorreu aí nesse meio? Eu me formei em 2009 e entrei em 2011 na psiquiatria. Então teve aí um gap de 2 anos, onde eu trabalhei principalmente em emergência e também atendimento de clínico geral. E isso também me reforçou, pelo menos no meu viés de visão, eu olhava para os pacientes e pensava, mas sempre tem algo de humor junto, sabe? O cara com insuficiência cardíaca, até pela insuficiência cardíaca, em geral, ele é mais caidinho, deprimido. O cara que sofre de dor crônica é ansioso, deprimido. É óbvio que eu estou aumentando um pouco, né? Mas eu via muito disso. E como sempre me trouxe algum interesse, eu pensei, pô, eu só estou vendo psiquiatria em todo mundo que eu atendo, eu vou para lá. Não, muito legal esse jeito de pensar, porque é isso, né? Às vezes a gente é, pensa ter dúvida do que a gente quer, mas na verdade está lá, né? E é Parece. complicado conversar isso contigo, né, Ismael? Porque eu tô aqui. Você, como a gente não tem um roteiro, não tem pergunta, normalmente vocês estão falando e eu estou pensando um pouco já para onde nós vamos, né? E aí você estava falando e eu estava aqui pensando, como o psiquiatra é ele, né? Eu tenho que tomar cuidado para onde. Eu entrevistei esses dias uma colega que é especialista em postura corporal e tal, e eu falei a mesma coisa para ela. Eu falei, tá, como é que eu me comporto agora, né? Porque eu vou ficar nesse. Mas acho que eu pensei isso quando eu pensei em te falar isso, né? Que eu acho que um pouco a gente sempre sabe, né? A gente às vezes fica querendo olhar para outras coisas, mas no fundo tá lá, né? O que a gente quer, né? Sim. E sabe que tudo que, pelo menos eu, e eu acho que a maioria dos psiquiatras que eu conheço gosta, é que seja que a pessoa que está conversando com a gente seja o mais natural possível, né? Algumas pessoas, às vezes eu falo, o que que faz? Sou psiquiatra. A pessoa, ih!
Aí ela já se retrai. E, na verdade, eu não tenho problema nenhum em ouvir coisas delicadas, se tiver que ouvir. E eu não sou juiz, eu sou psiquiatra. Eu não vou condenar ninguém que entra aqui no meu consultório. A pessoa, no máximo, sai com uma receita e não com condenação. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu acho que todo mundo tem esse primeiro momento, pelo menos, né, assim, de falar coisas que daqui a pouco eu não quero falar para qualquer um. Mas voltando lá, quando aí você decidiu realmente ir pelo caminho da psiquiatria, quanto da expectativa se realizou? Quando você começou a realmente entrar no curso e falou, poxa, era isso aqui mesmo? Ou não era bem isso que eu pensei que era? Ahm, eu, como a gente falou, né, sobre a questão de filosofia, eu busquei um curso que tenha ênfase em psicoterapia de orientação analítica. Então, a parte da psicoterapia me encanta. A parte mais do estudo químico orgânico sempre me deixa com mais dúvidas e mais inseguranças, até pelo seguinte: o que se sabe é muito pouco. A teoria da fisiopatologia de quase todas as doenças, ou talvez até todas, de repente, exceto dependência química, é o seguinte: existe uma teoria biopsicossocial, ponto. Isso é autoexplicativo, mas ao mesmo tempo é restrito. Né? Se sabe que o transtorno bipolar tem uma genética mais importante que a depressão. Mas o dado concreto, quando a gente pensa em algo mais científico, vamos dizer assim, menos filosófico, é que tu quer algo mais palpável, né? E se fosse mais palpável, facilitaria o trabalho. Por exemplo, se a gente pensar num espectro de cor do branco ao preto, tá? Um diagnóstico em psiquiatria nunca é tão florido como o preto e às vezes nunca é tão claro que não tem nada como se fosse o branco, fica mais no cinza, sabe? Assim, o Ismael tem depressão ou ele é bipolar? Eu vou precisar acompanhar ele um tempo para ver. E às vezes, durante o acompanhamento, não, ele tem transtorno de personalidade borderline, não é nenhum nem outro. Ou tem isso, que eu acabei de falar, o borderline, e também é deprimido, ou também é bipolar. E às vezes parece que mais confunde do que, do que ajuda. Não, mas Tá? eu acho que dentro do que você está falando, não foge muito para ficar no meu chão, né? As pessoas tendem a buscar uma solução fácil, né? Uma receita, né? E dentro do que você falou, eu percebi exatamente isso, né? Porque, lógico, se eu tenho lá um traço genético, um problema físico, é muito mais resolutivo, é muito mais fácil. Bom, então beleza, eu tomo aquele remédio, faço aquele procedimento, enfim, e resolve, né? Uhum. São questões que eu tenho que resolver ou tratar, enfim, fazer um acompanhamento, dá mais trabalho, né? Exige mais tempo, né? E como é isso, Ismael? Entrando, lógico que dentro do que você pode me dizer, sem estar em nenhum caso específico, existe um número grande de pessoas que te procuram assim, meio que querendo uma varinha de condão, como se Talvez a maioria. num estalar de dedos? Talvez a maioria. Eu não saberia dizer assim em porcentagem, porque fica obscuro, mas muitas vezes eu escuto: não tem um exame de imagem, um exame laboratorial que me diga exatamente qual é o meu problema e principalmente qual é o tratamento mais específico. Aí a gente pode comparar, né? Ver uma pneumonia, tá ali o exame de imagem. Aí se o cara está em dúvida em qual antibiótico usar, eu vou fazer uma hemocultura para ver o que cresce de bactéria no sangue do cara e aí, bom, eu vou, sabe, a chance do acerto aumenta em muito. Agora, eu atendi uma pessoa uma vez que foi a meia dúzia de cardiologistas porque ela sentia dor no peito.
e fez sei lá quantos eletros. E alguns cardiologistas falavam, procure um psiquiatra. Eu não, porque eu tenho cardíaco, ninguém descobriu ainda. Né? Como é que o problema está aqui se a dor é aqui? E as primeiras consultas foram de convencimento, e falando para ela, olha, inclusive tu fizeste os exames, não apareceu nada. Aí entra outra coisa, a psiquiatria é tida como uma especialidade de diagnósticos de exclusão. Essa mulher teve que fazer 200 exames cardíacos para entender que o coração estava ok. E aí, não tem eletro do pensamento, né? Ressonância do afeto. Como é que eu vou provar para ela? Aí eu, não, mas não se sente angustiada, não perde o sono, o apetite, não fica com um comportamento atrapalhado. Essa dor no coração, ela é específica ou às vezes é de um jeito, às vezes é do outro, às vezes dói na direita, às vezes dói na esquerda, às vezes dói a cabeça. E devagarinho ela foi se convencendo, mas principalmente com o seguinte: o antidepressivo trouxe uma remissão de sintomas, aí ela me olhou e falou: é verdade, foi isso. Bom, então, sim, muitas pessoas querem isso e a medicina vende isso, né, Wesley? A medicina vende. Nós somos pragmáticos, nós entendemos o problema e nós vamos resolver. Às vezes o médico mente para si um pouco, porque nós não temos conhecimento absoluto. Mas ok, talvez tenha um pouco de esperança, né, da gente querer resolver os problemas, a gente querer resolver, melhorar a qualidade de vida das pessoas. De repente, se força um pouco a barra nisso. E eu acho que a gente acaba falando bastante sobre isso aqui, sobre essa questão de se ter essa autoconfiança de resolver. Mas isso também está linkado um pouco com o outro lado, né? Porque a expectativa do outro lado, né? Do paciente ou do cliente, ou enfim, depende da profissão de cada um, também é essa, né? E Claro, se você é, tenta ser mais realista, né? No sentido de que não, a gente tem a solução para tudo e muitas vezes a solução não é rápida. E aí eu estou sendo bem no amplo mesmo, em qualquer profissão. sim, Esse profissional vai ter dificuldade de conseguir cliente, inclusive, né? claro, claro. E tem também um outro lado que a pessoa senta com o sofrimento na tua frente, tu empatiza com aquilo, tu quer resolver, tu te angustia. E um professor me disse, não prometam resultados a ninguém. Inclusive, às vezes, no exemplo da pneumonia, com a radiografia de tórax, com a hemocultura, que diz, olha, aquele antibiótico pode dar certo, às vezes o cara vem a falecer. Então, só que nem sempre a gente está inteiro do lado de cá, às vezes a gente está um pouco mais frágil, a pessoa está num sofrimento terrível e, eventualmente, se pode falar, eu vou resolver teu problema, sabe? Fiquei doído por ti, então vem comigo que vai dar certo. Você falou, eventualmente se perde o paciente até essa semana. Nós estamos gravando no dia 30/8, né? Vai mais à frente ao ar, mas essa semana faleceu um jogador que teve um mal súbito ali num campo de futebol. E você vê, ele teve um atendimento super rápido, né? E com todo, foi levado para o melhor hospital que tem, e tem vezes que realmente não tem jeito, né? Às vezes é o que é, não é uma questão de. Porque isso. Lógico que eu estou saindo um pouquinho da tua especialidade, mas isso também tem essa ilusão, né? De que se a pessoa tiver um atendimento rápido e adequado, ela vai sobreviver. E nem sempre vai acontecer isso, né? Esse caso aí, para mim, demonstrou bem isso. Que teve Ele todo... estava. Desculpe. Não, é isso mesmo. Teve todo o recurso, mas enfim. Ele estava num grande centro, próximo a um grande hospital. Antes de ingressar no clube que jogava, fez exames médicos, né? Infelizmente veio a falecer. É. Então, eu acho que esse é um caso que demonstra muito isso, né? Que,
Lógico, se você tem todo o recurso, muito melhor, mas isso não é garantia, né, de uma. E como é que lida com isso, Ismael? No teu dia a dia, né? Você falou, poxa, às vezes, né, a tua energia também varia, né? Você não Claro. tá no topo da tua potência, né? Sempre. Como é que faz para fechar a porta do consultório e deixar lá? Tem jeito ou vem um pouco sempre? Às vezes não tem como, às vezes vem, né? Às vezes fica ao longo da noite, mas a gente aprende a achar maneiras de deixar, né? Assim, como todo profissional tem que fazer, ao sair do seu escritório, do seu consultório, sei lá de onde, se desintoxicar do dia para poder chegar em casa e viver com a família, ou que seja solteiro, ver um filme e fazer suas coisas, né? Isso vem mais com experiência até. E a gente acaba fazendo alguns métodos. Eu muitas vezes escuto podcast, que são pessoas falando sobre um tema mais leve do que o que eu lido, e parece que aquilo vai substituindo o que está dentro de mim, e de alguma forma vai me relaxando. Mas às vezes é necessário escutar alguns podcasts. Você sabe que eu acho que a gente tem isso um pouco em comum, porque lógico, eu ouço música no carro também, mas eu ouço muito podcast, porque o podcast ele preenche mais, né, do que a música, né? A música te permite sair um pouco mais, né? E o podcast você fica ali prestando atenção naquele assunto, tal, você consegue mais fazer essa, no meu caso, pelo menos, No nosso. no nosso caso, a gente consegue fazer esse. Eu corro, inclusive, com podcast, não com música normalmente, justamente para manter a cabeça ali. É, mas, enfim, não é uma consulta, né? É, Noel, um assunto que sempre aparece aqui também, que aí não vai ser teu caso, uma parte dele, mas o outro sim. É a questão da formação profissional acabar deixando o profissional carente de duas coisas. Que uma não é o teu caso, que é lidar com pessoas, que muitas profissões depois têm que lidar com pessoas e a faculdade muitas vezes não prepara para isso. E a outra questão é lidar com uma empresa. Porque muitos profissionais, como é o seu caso, é, acabam trilhando um caminho que acaba virando uma empresa, né? O dentista, o advogado, o próprio médico, o contador, bom, o contador já está na formação dele, mas outros profissionais Uhum. acabam fisioterapeuta e, e aí se vê tendo que fazer gestão de um negócio, de finanças. Te fez falta isso? Depois, quando você estava lá na frente, você olhou e falou, poxa, isso podia ter tido lá uma preparação melhor? Sim, sim. A gente aprende um monte de coisa na faculdade, na especialização, mas isso não tem nem nada. Fui aprendendo na dor com o meu corretor, né? Ele é o meu professor nesse quesito. Eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que o governo implementou como obrigatório a educação financeira nas escolas. Eu não tive bulhufas disso. Eu tive matemática, mas educação financeira vai um pouco além disso. Então, isso fez falta. Sim, eu olhei pro lado aqui, que aqui é minha garagem também. Parei de minha esposa tá chegando, né? E, como eu disse aqui, a vida é real. Eu olhei para lá, eu explico por que que eu olhei. O... Não, é lógico que nesse caso eu estou puxando um pouquinho a brasa pro meu assado, mas isso faz muita falta mesmo, né? Um pouco de educação financeira, econômica, né? Nas escolas desde cedo. É óbvio que ninguém precisa sair um bacharel em economia, inclusive porque as pessoas costumam não gostar de economia. Mas o básico para a vida, eu acho que. E a outra parte é lidar com as pessoas, né? Porque isso é outra coisa que acontece, né? As pessoas vão para o mercado de trabalho e no fim, quase tudo é pessoa, né?
Sim. Eu entrevistei uma amiga minha, amiga de anos, que é dentista, e ela, no episódio dela, falou isso, falou, Wesley, quando eu comecei a atender, eu falei, e agora eu não sei lidar com essas pessoas, elas estão com dor, elas estão angustiadas, e eu não sei lidar com isso, eu sei lidar com o A dor. problema dela, não com ela, né? Uhum. E aí o pessoal tem que aprender na raça, né? Então também falta, né, uma educação, não sei como que chamaria isso, psicológico, não sei, falta Social, sei lá. não, né? Social até, bom, até filosofia andaram diminuindo, né? Que é para mim, na minha visão, um grande erro, justamente por isso, porque também te abre a cabeça para o raciocínio. Como que você vê essas questões assim na formação universitária? No caso, na medicina, isso é bastante trabalhado, né? Porque ao longo das cadeiras a gente tem a parte prática e isso aparece em todo atendimento ambulatorial. O professor, além de te ensinar qual é o fármaco, como é juntar os sintomas e sinais para fazer o diagnóstico, no trato com a pessoa. Porque aparece o conflito ou a pessoa que chega muito triste porque está com um problema e precisa ter esse amparo, sabe, em qualquer especialidade. Então a gente vai se formando aprendendo isso. O médico, eu acho, que não fica tão cru como em outras universidades ou faculdades, sabe? Acho que isso a gente acaba tendo um preparo legal para essa parte. Entrar na psiquiatria e começar a atender ambulatório de psiquiatria não foi algo esquisito para mim. Aproveitando para pegar esse gancho, quando, quando você começou com os atendimentos, que deve ter sido lá na residência, enfim, como Desde 2011. é que foi esse primeiro momento, assim? Você teve a sensação de isso mesmo, tal? Foi difícil? Como é que foi o começo? Tem uma coisa sui generis na psiquiatria que é o seguinte: muitas das pessoas que fazem psiquiatria já fizeram tratamento psicoterápico antes, assim como eu. Então eu conhecia aquele ambiente, sabe? Mas claro, tem o frio na barriga de que agora eu não sou o paciente, né? E que conduta eu vou tomar? Eu não posso errar, não posso falar algo inadequado, né? Mas eu acho que isso fluiu bem, talvez por minhas características de personalidade, por eu gostar de estudar e já sair comprando um monte de livro no primeiro ano e falar com professores. Nós temos supervisão semanal, né? E acesso legal aos professores, dependendo do estágio, a supervisão diária. Então, tu acaba se sentindo é, é, acolhido pelo professor e acaba se sentindo seguro, sabe? Lá de 2011 para agora, são 13 anos, né? Como que você vê a evolução aí da sociedade na aceitação do tratamento psiquiátrico? Já dá, Melhorou. nesse recorte, dá para perceber isso, assim, hoje o pessoal aceita mais, né? Sensível melhora, né? As pessoas chegam menos arredias, com menos defesas no consultório. É claro que andando na rua, aqui em Porto Alegre, às vezes eu espero primeiro o paciente me cumprimentar, né? Porque alguns preferem não, né? Mas a chegada ao consultório tem sido um pouquinho mais fácil. A pessoa chega com menos medo de mim atualmente. Não sei se eu mudei a minha postura ou se é da mudança da sociedade. Mas que há preconceito, há bastante, há medo, né? Tu, por exemplo, né? Isso não é uma consulta, é, mas
Como é que eu vou dizer? Talvez eu tenha uma conduta muito mais tranquila do que comparado em 2011. Eu acho que hoje eu sei ser mais acolhedor na sala de espera já, sabe? Eu não sei quanto tem de mim, quanto tem da população, mas uma coisa eu posso te dizer, mais pessoas me cumprimentam na rua comparado a 2011. E teve uma coisa que aconteceu num supermercado, que eu estava ali nas frutas, pegando uma fruta, eu olho para o lado, um cara que eu atendo. Ô, fulano, ô, tudo bem? Ah, tudo bem. Daí eu já fui me virando. Não, peraí. Ô, mãe, vem cá, esse aqui é o Ismael, meu psiquiatra. Isso nunca tinha acontecido. E numa naturalidade ali na fruteira e tal. Isso foi legal, foi a primeira vez. Isso realmente nunca tinha acontecido. E depois já aconteceu uma que outra vez, algo do tipo. Aí nesse momento você já deu alta para ele já. Resolvido, né? Tá resolvido. Não, eu tenho essa impressão. É lógico que, como a gente está inserido no contexto, é mais difícil, né, a gente perceber as pequenas evoluções, né? Quando a gente olha em perspectiva, aí eu acho que dá para perceber mais, né? Lógico que não só nesse aspecto, como em outros, né? Lógico que talvez não esteja tão evoluído e tão quanto a gente gostaria, mas eu acho que hoje as pessoas têm menos problema de falar que faz terapia, né? Eu acho que, do modo, Acho que sim. do modo geral, acho que as pessoas mais velhas talvez tenham mais restrição, assim, né? Aquela coisa de, eu não sou louco, né? Acho Uhum. que tem um pouco mais, mas acho que quanto mais novo, mais os mais jovens, eu acho que já vem um pouco menos com isso, né? Ouve mais falar, né? Muita gente fala abertamente, inclusive pessoas famosas e tal, né? Então, Uhum. acho que isso tudo facilita, né? Nesse caminho, Ismael, o que foi a maior dificuldade da profissão? É lógico, quando eu faço essa pergunta, eu estou pensando em quem está lá no começo da fila, né? Está lá fazendo medicina e daqui a pouco está olhando para a psiquiatria assim meio de lado. Será que eu vou por ali? Não vou? O que foi para ti a maior dificuldade assim dessa estrada até aqui? A decisão soou dentro de mim natural de fazer psiquiatria, mas quando eu comecei com algum preconceito, com algum medo. A primeira vez que eu entrei numa ala psiquiátrica, eu entrei com medo, sabe? E com o tempo eu fui me soltando, relaxando, adquirindo segurança. Mas, infelizmente, e não é necessariamente por culpa dos pacientes, numa ala psiquiátrica há um clima mais pesado, porque às vezes alguém num surto pode se descontrolar e até se tornar agressivo. Então sempre que eu entro numa ala psiquiátrica, eu tenho uma postura mais rígida, sabe? Mesmo que seja assim, bem fino, porque eu já presenciei situações bastante desagradáveis. Como eu disse, não é por mal, às vezes um paciente num delírio de achar que tu vai fazer mal a ele, ele olha para ti e fala que vai te matar. Aí, às vezes é um cara que é o dobro da tua altura e tu fica, meu Deus, ele pode me matar. Não, Eu acho que essa é a maior dificuldade. E eu tenho uma frustração quando uma pessoa não melhora. Eu me frustro, sabe? Me frustra. Isso me frustra. porque a gente na nossa conversa aqui tá transitando, né, nessa coisa de você tratando um paciente um a um ali, né? Você com ele, né? E, e é legal você falar nisso porque tem essa questão dos hospitais psiquiátricos, que aí realmente são transtornos, né, Graves. que realmente são problemas graves, que pode a pessoa ficar violenta, enfim.
acho que até coincidentemente, para puxar uma coisa que aconteceu esses dias aí, um paciente colocou fogo numa ala psiquiátrica. Onde foi? Onde foi? Onde foi? Onde foi? Eu não sei. Foi aqui no Rio Grande do Sul. Ele botou fogo no sofá Uhum. do psiquiatra, que aí acabou pegando fogo. É lógico, não é culpa dele, ele tem um transtorno, mas é diferente, né? É diferente você estar tratando alguém com depressão, bipolaridade, sei lá, enfim. É mais pesado. Eu trabalhei quase 10 anos num só hospital com internação psiquiátrica que recebia pacientes do estado todo. Me trouxe uma experiência magnífica. É quase que um intensivo de psiquiatria, né? Porque quando tu lida com situações mais graves e delicadas, as situações menos graves e menos delicadas se tornam aparentemente mais fáceis de tratar. É, mas é algo tenso. Para não dar informação pela metade, eu dei uma pesquisadinha rápida aqui. Foi em Palmitinho e foi dia 21. Foi agora. Pô, super recente. Foi agora, por isso que estava na cabeça, assim. Foi agora. Então, enfim, dessas coisas que podem acontecer, enfim. É, uma curiosidade. Não sei se você tem curiosidade, se você vê, enfim, o psiquiatra não é um personagem incomum em cinema, séries, enfim. O quanto você se vê representado quando assiste, o quanto você olha e fala, não é bem por aí. Tem alguma obra assim que você fala, ó, é mais ou menos isso aqui, eu me sinto representado nessa obra. Eu vi recentemente aquele do que tem o Anthony Hopkins como Freud. Aquele eu achei legal. Eu não me lembro o nome do filme, eu sou meio ruim para guardar isso. Mas sim, tem alguns que são meio absurdos. Só que, em geral, pelo menos os mais recentes são fidedignos, aqueles seriados. é, é, não é bem sessão de terapia, sabe? Eu acho que Selton Mello. Aquilo é interessante, sabe? Eu acho que a parte do mais da psicologia, psicoterapia, quando eu vejo, eu me sinto mais representado do que às vezes cenas de alas psiquiátricas absurdas que, sabe, não chegam exatamente naquele nível. Ou o psiquiatra meio que como um cara maldoso, sabe? Um vilão que ceda a todo mundo e sai distribuindo medicação. Isso eu não me sinto representado e isso causa um estigma, né, principalmente na parte hospitalar, onde chegava o familiar e falava, doutor, por favor, tu não vai deixar ele dormindo o tempo todo, tu não vai deixar ele babando. Ou às vezes aqui no consultório, tu não vai me sedar, né? Tem um estigma que eu acho que é muito de filmes, sabe? Você falando agora, quando eu te fiz essa pergunta, eu não tinha pensado nisso, mas realmente talvez seja um dos maiores medos, né? Aquela coisa do, sei lá, ser enterrado vivo tal, e ser considerado louco sem ser, porque isso é uma temática muito frequente, né, em cinema, né? Aquele cara Uhum. que. Eu sei que eu tô falando psiquiatra e louco é um termo muito, né? Mas enfim, Não, mas é uma conversa informal, né? A gente não está numa palestra. mas o cara ser considerado lá e ser sedado, e ser trancado e tal, isso é uma coisa que os filmes realmente alimentam esse estereótipo. Para dar o serviço é The Last Session, o filme é a última. Exatamente. Eu, na pesquisa ali, eu acho que está no Amazon Prime, aí, se alguém quiser ir lá ver. Eu acho até para, já que a gente está falando né, não, tu falou louco e talvez um doente grave. Legal. É bom a gente saber o tempo, porque acaba, né? Acaba que. É que tá na língua popular, né? Exato. Não foi nenhum. Não foi querendo generalizar. Mas enfim, é que nos filmes são tratados assim mesmo, né? O cara tá lá com esse medo e realmente é um estereótipo que aparece bastante. E quanto filme de terror de ala psiquiátrica, né? Exatamente. Sabe que esse foi o meu medo ao entrar num lugar que era uma ala que parece que eu já tinha visto num filme de terror. Exatamente.
tem muito, lógico, tem muitos filmes que também o psiquiatra salva o dia lá, conseguindo resolver uma situação lá. Eu falei que aqui o negócio às vezes acontece, né? Apagou minha luz aqui, pronto, acendeu de novo. Às vezes acontece. Sabe que o pessoal que está aqui vendo não ouve essa conversa, que no comecinho eu aviso algumas coisas e eu sempre falo, se caiu alguma coisa aqui, eu vou arrumar e nós vamos seguir. E tem um episódio da Bruna Colossi que realmente caiu o quadro ali da formatura. E aí realmente eu peguei, arrumei ali e seguimos o baile. É, hoje a gente passou assim, de passagem, né? Pela questão da gestão do teu negócio, da tua empresa. Hoje é tudo você que faz? Você tem uma equipe? Você tem. Como que você lida com a empresa, Ismael? Eu atendo nesse consultório aqui em Porto Alegre e tirando a parte, né, do meu corretor, o resto é tudo comigo, agenda, recibo, até para manter um ar mais intimista possível. Eu lembro que eu pensei quando eu fui abrir o consultório aqui, tá, tem uma secretária que me auxilie. Show de bola, ia ser muito bom. Mas ao mesmo tempo ter alguém sentado ali e daqui a pouco chega o indivíduo que está triste, melancólico, e daí tem alguém que de repente se sinta obrigado a conversar ou que vai notar que tu está sofrendo, né? Então é até raro uma pessoa cruzar pela outra na sala de espera, porque eu atendo de 50 em 50 minutos, mas é um marco de hora em hora fechada. Então, vamos supor, entra o Rodrigo a uma, sai umas 50 e às duas começa a Laura. É difícil que Rodrigo e Laura se cruzem. E daqui a pouco tem uma coisa que eu acho que é um funcionamento inconsciente nesses nomes fictícios, Rodrigo e Laura. Daqui a pouco eles entendem assim, não, eu não vou chegar 10 para as duas porque o Rodrigo está saindo. Eu vou chegar 5 para as duas. E aí eu tô sozinha na sala de espera, É, sabe? isso faz parte aí um pouco daquela situação de, ok, eu aceito ir, mas se eu puder que ninguém saiba, melhor, né? Acho que faz um pouco parte desse estereótipo. Aí eu acho que não é necessariamente por preconceito, e sim porque esse lugar é de cada um, sabe? O lugar é meu, o paciente. Essa é a impressão que eu acho que ele tem que ter. Esse é o meu lugar. Eu não quero que ninguém saiba. Sabe? É o lugar que eu venho falar das coisas que às vezes eu não falo me olhando no espelho, não falo para minha mãe, não falo para minha esposa, meu marido. E isso realmente, eu fico imaginando, é um desafio, né? Acho que é lógico que vocês aprendem isso ao longo de anos, né? Mas você fazer a pessoa falar algo que ela não quer falar, né? Ela não quer acessar aquilo, na verdade, né? E acessar isso deve ser complexo. É, tem uma pergunta que eu sempre faço, mas no teu caso eu estou tentando dar 15 voltas, mas não tem um jeito fácil. Eu acho que se você não puder responder, não tem problema, não, porque eu sempre pergunto assim aqui. Por quê? Porque a gente vive num mundo, e até eu quero te perguntar isso depois. A gente vive num mundo hoje que tudo é muito fácil, tudo dá muito certo, enfim, isso deve estar levando um monte de gente para ti, inclusive, né? Porque as pessoas se frustram com a vida real porque acham que a vida é. Enfim. Então eu sempre pergunto aqui, assim, se teve alguma coisa que você achou que ia dar muito certo e que não deu, que deu muito errado. Mas lógico que eu entendo que na tua profissão é difícil você me dizer isso, né? Então pensa se tem alguma coisa que você pode me dizer, né? Alguma situação assim que você falou, pô, isso aqui eu tinha certeza que ia dar certo, mas no fim não funcionou. Eu acho que na minha profissão é algo mais abstrato, mas dá para pensar um pouco assim, uma estratégia de tratamento onde houve um estudo pesado e uma crença de que daria resultados e não deu resultado,
ou a pessoa não aderiu, sabe? Ou um diagnóstico que aparentemente estava bem estruturado e não era aquilo. E acaba que um outro colega que até tem contato comigo atendeu e me fala: Ah, era isso. Eu atendi lá uma pessoa que estava atendendo, sendo atendida por ti, e era isso. E eu pensava, nunca pensei nisso. Né? Não, mas E isso, para deixar claro, quando eu encaminho o Wesley para o André, eu troco informações, né, com a autorização do Wesley para o André e vice-versa. não, e é exatamente essa pergunta é exatamente essa função, né? Mostrar que, cara, por melhor que seja profissional, às vezes não dá certo, né? Às vezes não dá certo. E para qualquer um que queira entrar, seja lá em qualquer profissão, ele tem que entender que é assim, né? Que nem sempre a gente ganha, né? Às vezes não dá certo, às vezes a gente dá o nosso melhor, faz tudo dentro do que a gente conhece e não dá certo. Mas entrando no assunto que eu passei assim, de relance, a gente também tem conversado bastante sobre isso, e, e eu acho que no teu caso é mais enriquecedor ainda a gente entrar nisso, porque isso realmente eu falei um pouco brincando, mas deve estar levando mais pessoas a ter certos transtornos. Hoje, todo mundo muito ligado nas redes sociais, e a rede social vende para as pessoas que a vida é perfeita, que tudo é muito fácil, muito rápido, né? 5 maneiras para não sei o que lá, 3 para não sei o que lá, enfim. Arrasta para cima aqui, tua vida vai mudar, enfim. E corpos perfeitos, textos perfeitos, vídeos perfeitos, tudo muito. Que a vida não é assim, né? A vida não é assim. Dá para perceber já porque quando você começou lá em 2011, a rede social estava recém engatinhando lá. Já tinha, mas não era o que é hoje, né? Uhum. Já dá para sentir as influências disso nas mentes. Infelizmente, a tecnologia me traz mais pacientes do que antes. Né? Por essa coisa da rede social ter o imperativo da felicidade, né? Todo mundo está bem, todo mundo come bem, todo mundo viaja bem, todo mundo tem um bom carro, etc. E tal. Mas também porque eu acho que a gente não está se dando conta que a tecnologia está nos afastando. Tem pessoas, e principalmente pessoas mais jovens, que passam a vida na frente de uma tela. Tem pessoas que pouco socializam de verdade. Nesse sentido, eu nem sei se é literal, mas a gente está conversando e não socializando. Eu não estou aí para te dar um abraço. Né? E é diferente. É diferente. E as pessoas têm perdido isso. Né? E aí, quando conversam, muitas vezes é, tem um funcionamento de rede social na conversa. Né? Olha, eu fui para Miami, comprei tal coisa. Tu vê, eu fui para Noruega ver a aurora boreal, sabe? E fica numa coisa meio rede social. É mais raro, principalmente nos homens, chegar assim, pô, Wesley, eu tô com uma dificuldade na minha casa, eu tenho estado mais triste. Vim trocar essa ideia contigo, ver se tu pode me dar uma luz. As pessoas não falam mais muito sobre seus sentimentos. E poder trocar ideias, mas também poder ter o papo furado, faz bem. Né? A melhor coisa para uma pessoa é outra pessoa, e não na tela. Eu entendo, assim, relativamente isso, né? Eu tô aqui desde 2005, mas eu sou paulista, né? Eu sou paulista, eu tô aqui desde 2005 e, lógico, eu vejo minha família assim o ano inteiro, né? Uma vez por ano a gente se encontra, né? E lógico que é muito melhor do que há, sei lá, 30, 40 anos atrás, que era carta, sei lá, né? Uhum. Porque
que é muito mais rápido, enfim, é muito mais fácil, mas realmente não tem como substituir, né? A presença ela não se substitui. Agora, o que mais me intriga nisso, e aí é fácil para ti, você me resolve isso, ok, tudo isso que eu disse para introduzir a pergunta, todo mundo sabe, na verdade, né? Que a vida, aquela que mostra lá, não é de verdade, porque ele faz a mesma coisa, então ele sabe que não é. Né? Quando eu estou vendo lá a rede social do Dr. Ismael lá, eu sei que você só postou ali as coisas selecionadas, né? Eu sei. Mas isso me afeta da mesma forma. Como é que explica isso? Quando a gente se compara com alguém, a gente procura aquele que a gente entende estar num patamar acima para se comparar, né? Isso também fora da rede social a gente faz, né? Eu olhar para o gramado mais verde do vizinho que está na direita e o outro gramado da esquerda que é mais feio, eu nem dou bola. Nós temos essa tendência de competição, né? Então eu olho a rede social do Wesley e penso assim, porra, ele foi para Maldivas, eu nunca vou conseguir ir para Maldivas, sabe? A gente faz isso, né? As pessoas vão lá, seguir o Mick Jagger. Sabe que a vida do Mick Jagger não é só aquilo, mas o que ele tem eu jamais vou atingir. E na rede social, com a tecnologia, tu pega e aumenta para 80 mil Mick Jaggers, que tu não vai conseguir atingir. E isso frustra. Mesmo tu sabendo que não é aquilo a vida real. Mas o que ele tem, tu jamais vai ter. E a rede social escancara isso na nossa cara, né? Daqui a pouco o Mick Jagger entra num hotel de 6 estrelas, no raio que o parta. A gente pensa, bah, que bacana, mas está fora do meu alcance, né? E é, vamos dizer, jeito de falar, pior ainda quando é o vizinho ou o amigo. É difícil aquela pessoa que olha assim, ah, Wesley, eu vi no teu Instagram, cara, que tu foi, né, para as Maldivas, ficou num bangalô e curtiu. Que massa, cara, gostei disso, achei muito legal. E deixa passar. Isso é raro no, ser, no comportamento do ser humano. E aí entra de acordo com uma outra coisa, né? Empatia e compaixão são dificuldades do ser humano. Não, e você falando, eu fiquei pensando, todas essas coisas sempre existiram, né? Sempre existiram, né? A pessoa bota a foto aqui de momentos felizes, de momento legal, né? Ninguém bota a foto aqui do momento que, sei lá, sua avó estava com câncer. Ninguém faz isso, né? Então, isso sempre existiu de alguma forma. Só que a questão é que a gente colocou estatística nisso agora, né? Porque imagina, o cara consegue, ele vai lá, ele bota a foto dele e ele 5 pessoas curtiram, né? Aí ele olha a outra, 1.200. Então tem um número, né? Não é mais uma sensação, né? É assim, será que as pessoas curtem meu trabalho? Será que as pessoas gostam? Não é uma sensação, né? A pessoa olha lá e ela tem numericamente, né? O que as pessoas acham ou não acham, enfim, né? A pessoa olha a estatística, ela fala, bom, sei lá, 3.000 pessoas viram essa postagem. Aí você fala assim, 50 curtiram, então os outros todos não curtiram. Uhum, Então isso vai dando número, né? E, uhum, e também essa necessidade você falou da empatia e eu acho que tem uma necessidade de dar opinião de tudo, né? Então, na rede social você vai lá abrir uma postagem sobre flores vermelhas ou amarelas, enfim, você vai nos comentários, você vai acabar achando alguém brigando lá, porque existe uma necessidade
de expor a sua opinião a tudo, e aí a rede Ou social. de invalidar, né, aquilo, porque eu não tenho flores vermelhas nem amarelas às vezes. Existe. É, é, à medida, né? Às vezes a pessoa acompanha aquele trabalho há muito tempo e ela enfim, utiliza aquele, consome aquele trabalho e tal, e passa anos ali. E o primeiro comentário que ela vai fazer é quando ela não concorda com alguma coisa. Ela passou anos concordando, né? Mas quando ela não concorda, ela fala, poxa, agora você não devia ter falado isso, tal. Então, é curioso realmente como talvez a questão não seja a rede social, né? A rede social só talvez escancarou e exponenciou certas coisas que sempre tiveram lá, né? Sempre E tiveram. que a gente sempre gostou de fazer, né? O Zuckerberg, esse é um gênio, que ele pegou essa essência humana e falou: agora vocês podem brincar sem limites. É um pouco isso. É um pouco isso, e essa brincadeira acaba que é perigosa. Lá no começo da nossa conversa a gente falou disso, né? Porque a gente sabe que é errar, pô, só posto minha vida perfeita, só. Mas do outro lado, o cliente está esperando isso, né? Se você não for esse cara, ele não é teu cliente, né? Se você Uhum. fala, não, minha vida é normal, né? Tá bagunçado ali atrás, né? Aqui atrás da câmera tem uma bagunça ali, né? Eu, eu brinco de vez em quando eu falo isso, né? Eu falo, mas eu nunca virei a câmera lá para mostrar a bagunça, né? Porque talvez eventualmente tenha uma bagunça mesmo, né? E Sim. então fica uma coisa que a gente fala, mas não mostra. Por quê? Porque o cliente que está do outro lado lá, o consumidor, ele está esperando, né, uma coisa que funcione. Não sei muito bem como sair dessa armadilha. Acho que a gente não consegue resolver isso aqui. Não. Sabe que uma vez eu atendi um. Eu atendo um homem até hoje que ele deixou de ir no psicólogo dele porque um dia ele chegou, não sei que dia da semana era, e o psicólogo tava de bermuda, tênis e camisa polo. Ele falou: não vou mais lá. Mas o cara não é bom? É. Mas veja tu, Ismael, tu tá sempre de camisa, calça social e sapato. Eu pensei, mas isso não tem, não denota intelecto, né? Mas é a imagem, né? A imagem é cada vez mais importante hoje. E não tem como, Não tem. não tem o que fazer. Sobre esse assunto específico, eu sempre tenho o que eu penso e tenho o que é, né? Eu gostaria muito que não fosse assim. Eu acho que as pessoas deveriam ser julgadas, enfim, pelo seu trabalho, pelo que elas dizem, não pelo que elas vestem ou em cima do que elas andam, né? Se o carro é A ou B ou C, eu acho que isso. Mas o fato é que isso faz diferença, né? Isso faz diferença. Enfim, Quando algo vira uma cultura, se transforma em uma coisa muito sólida, né? Para desmistificar algo cultural vão milhares de anos, se é que se consegue. Eu confesso que gostaria de, no verão, atender de chinelo, bermuda e camiseta. eu acho que hoje, nesse momento que a gente vive em sociedade, eu acho que isso é o chegar lá, sabe? Quando o cara pode falar, eu sou esse aqui. Se Uhum. tá bom pra ti, legal. Se não tá, a vida é assim. Eu acho que hoje, pra mim, é a visão do pai, esse cara chegou lá. Porque ele não precisa mais estar no carro X com a roupa Y para as pessoas reconhecerem nele algo, né? As pessoas reconhecem porque ele é, né? Uhum. Acho que isso Só que tem uma coisa que eu vou te perguntar. Ao mesmo tempo, se tu entra aqui e me vê de bermuda, chinelo e camiseta, tu vai achar esquisito num primeiro momento? não, provavelmente. É, eu não acho, por exemplo, esquisito hoje atender um dono de empresa assim, por exemplo. Aliás, eu atendo, inclusive. Tem empresas que eu chego para atender, né, e o dono já me atendeu. Camisa de futebol, bermuda, chinelo. Interessante. E eu olho e falo, esse aí não precisa dizer que é. Ele é. Ponto. Né? Eu sei quem ele é, eu sei o que ele tem, ele não precisa estar de Armani, sei lá, para eu achar que ele tem, né? Quem precisa Uhum. sou eu. Quem precisa sou eu, né? Para ele reconhecer valor no que ele vai.
talvez me pagar, né? Ele precisa reconhecer que depende do carro que eu estacionar na frente da empresa, eu já perdi. Uhum. A verdade é essa, eu A concordo. verdade é essa. Goste ou não, a verdade é essa. Porque o cara vai olhar e vai falar assim, não, mas peraí, ninguém tá pagando esse cara aí, né? Depende do. Ou ele tá usando muito mal o dinheiro dele. É, e aí o cara tá vindo me dar uma consultoria de gestão, peraí, mas ele não resolveu a vida dele, né? Como é que ele vai resolver? Então, Não. é complicado. Mas enfim, deixa eu voltar só um pouquinho, um passo atrás, para a gente voltar na questão do serviço, né? Hoje, quais são os caminhos dentro da psiquiatria? Onde que o psiquiatra atua, assim, em quais posições hoje? No sentido de, tipo, psiquiatria de infância e adolescência, dependência química, Isso, de cara, isso. para onde que eu posso ir sendo psiquiatra, assim? Eu, para adultos, sou meio generalista, mas o perfil que vem me procurar, que é o mais comum também, é ansiedade e depressão, né? Transtorno bipolar, esquizofrenia, por exemplo, são mais raras, então não é tão comum aparecer no consultório. Mas tem gente que firma, por exemplo, só na dependência química, que realmente dá para se ver como um subgrupo dentro da psiquiatria. Ou infância e adolescência, sabe? Que aí é outro trato, é outro treinamento, é um outro público, é outra conversa, é bem diferente. Olha, Wesley, deve ter mais 200 subespecialidades, mas eu estou te dizendo as principais. Acho difícil que tenha alguém que deve ter, que trabalhe só com transtornos psicóticos, mas aí não que tenha um curso para isso. Aí é a pessoa definindo o seu público. Tem um colega que eu conheço que ele, vamos dizer assim, gosta, não é bem essa a palavra, de atender pessoas com transtornos de personalidade graves, né? O antissocial, o transtorno de personalidade antissocial, que é um antigo psicopata, né? Ele tem interesse por isso. O transtorno de personalidade borderline, por aí vai, narcisista, mas é mais um filtro que ele faz. Ele se identificou e É. Então, basicamente, infância e adolescência, dependência química e transtornos de humor e psicóticos. Ah, e agora eu vou fazer uma daquelas perguntas que para ti fica um pouco engraçado, mas enfim, eu faço para todo mundo, né? Porque eu vou beirar, né? É, e um fato sobre o Ismael me pediu o link do podcast, né? Quando a gente conversou anteriormente, né? E lógico, eu sendo quem sou, eu acompanho as estatísticas do podcast e tal. E aí eu vi que um cara começou a seguir lá de trás, eu vi, então o Ismael estudou mesmo. Ele falou que era estudioso e ele realmente estudou antes do. É, imaginando, Ismael, que você tem uma chance de voltar, hum. você pode escolher voltar um dia, um mês, um ano, 10, 20, enfim, e vai dar um conselho profissional para o Ismael. Quanto tempo você voltaria e qual seria esse? É, bom, eu tenho 13 anos de profissão, né? Eu acho que, pensando assim rapidamente, eu voltaria lá para 2011, 12, 13 e falaria, cara, respeita o limite teu e das pessoas. Porque eu confesso que lá atrás eu quase ficava brabo quando alguém não seguia o que eu orientava ou quando alguém não melhorava, sabe? É quase como se eu fosse o guerrilheiro da saúde mental. E isso, atualmente, eu não sou mais, tá?
Se alguém chega aqui e fala, olha, eu não tomei o remédio que tu me deu. Tá, ok, por quê? Tá? O que que aconteceu? Chegou a tomar um dia, passou mal, teve um efeito colateral, ou ficou com medo de tomar? O que que tu pensa a respeito? E essa receptividade ajuda, né? Porque o meu papel é de acolher, né? Não é de mandar, de, né, obrigar, sei lá. Ou tu tem que seguir pelo caminho que eu estou dizendo. Não, eu diria isso, calma, deixa o cara ser o que ele é. Legal. É lógico que essa pergunta, ela sempre é respondida no estágio atual e não naquele, né? Porque é lógico que a gente sempre responde ela com o olhar que a gente tem hoje, né? E não com o olhar que a gente tinha lá. Mas ela serve para quem está começando a entender isso. E sabe que eu acho que essa é a resposta que mais aparece. Calma. Lógico, a gente, quando é jovem, é ansioso, né? A gente mais Sim. é um pouco mais imediatista, talvez. Vamos fazer ao contrário agora, né? Olhando, sei lá, 10 anos na frente lá. Se você for até lá, que Ismael você vai encontrar lá? Isso é uma pergunta difícil. Sim, é como se a gente tivesse trocado de lugar agora, né? É isso que eu estou imaginando. Olha, eu não sei se eu tenho resposta. O Ismael eu vou encontrar lá. Talvez um Ismael que trabalhe menos horas. Talvez um Ismael que tenha a possibilidade de filtrar e selecionar mais o perfil que ele quer atender. Talvez um Ismael que não é que não seja empático, mas é que não queira resolver os problemas da humanidade, né? Que saiba designar e que não fique apreensivo de fulano, eu não vou te atender porque eu realmente hoje não posso, mas tu procura o Wesley que ele está disponível e de repente ele vai poder te atender legal. Eu noto que ainda por vezes talvez a doação seja. É ruim falar isso, porque parece que estou fazendo propaganda de mim, sabe? Mas, por exemplo, um cara me ligou sábado, e sábado eu não trabalho, at all, não trabalho. O cara me ligou, eu não tô bem, eu tô assim, assim, assim. Eu falei, não, tá, daqui uma hora eu tô no consultório, vai pra lá. E eu poderia ter enviado ele para um hospital, sem problemas, ele teria tido um bom atendimento. Essa coisa do. Perder um pouco a coisa da ilusão do super-herói. Acho que o Ismael mais maduro vai perder isso. Ou não, né? O tempo vai dizer. Não, eu tenho um colega bem mais velho que eu e ele trabalha até mais. É, sabe que o legal desse momento aqui, que esse eu faço com todo mundo, né? Saída para trás e a saída para frente, né? Como, e isso está presente mais no teu dia a dia até, né? E por isso que eu brinquei que era como se a gente trocasse de lugar, né? Como é mais fácil as pessoas olharem para trás do que olhar para frente. É muito mais difícil. A resposta do para trás normalmente vem ao natural e normalmente quando é para frente a pessoa dá essa parada que você deu, porque não é, parece que não é muito natural da gente ser planejador, né? Ter, olhar para frente não é uma coisa natural. A gente tem que trabalhar isso, né? É, Nossa, meu dia a dia é isso, né? É isso que eu faço e eu sempre converso com as pessoas. Eu sei que isso não é natural, né? Você pensar para frente. Então a gente tem que trabalhar isso. Agora, eu aqui mais pro final, eu brinco com as pessoas que a gente vai trocar de lugar, mas aqui no caso eu vou te devolver pro teu lugar, né?
Porque no final eu sempre troco de lugar com o convidado e peço para ele fazer uma pergunta. A gente conversou aqui por 1 hora, você me conheceu um pouco e, e aí você tem a chance agora, se ficou alguma curiosidade, alguma coisa, você pode fazer uma pergunta. Faço isso com um certo medo, mas enfim, é a vida. Eu gostei dessa, do como tu te vê daqui 10 anos adiante. Eu sei que tu já deve ter pensado mais que eu sobre isso, mas eu gostei dessa pergunta. Você sabe que eu, ao contrário, eu tenho uma mente que está sempre pensando na frente. Tentando, pelo menos, né? E Até por parte disso é teu trabalho, né? exatamente. Eu brinco com a minha esposa, eu falo assim, tá escrito planejamento na minha bio, né? Eu não posso, eu tenho que planejar, né? A gente quer ir na Expo Inter amanhã e eu tô querendo comprar o ingresso online e tal. E aí não sei se minha cunhada vai junto ou não, e aí eu tô pra ver se vai ou não vai, porque eu quero comprar. Ela falou, a gente compra amanhã, não tem problema. Eu falei, mas eu não funciono assim. Cabeça, eu tenho que fazer o exercício, às vezes, ao contrário, de manter ela onde eu tô, né? Porque isso talvez seja um exercício mais importante, inclusive. Então eu penso muito, na verdade, nisso, toda hora. E quero te dizer que na maior. Se eu fizer esse exercício em. Eu acho que eu quase nunca acertei, viu? Assim, quando eu, há 5 anos atrás, pensei onde eu ia estar em 5 anos, quase nunca acertei. Mas o rumo, sim. Porque, lógico, quando você está pensando nisso, você vai, né? Direcionando um pouco para isso. Mas o acaso, ele está sempre presente, né? E esse é o motivo do podcast se chamar Eu, Você e as Circunstâncias. Porque as circunstâncias não tem como arrancar das pessoas, né? A gente pode estudar, a gente pode. Mas daqui a pouco aparece uma pessoa e aquela pessoa influencia na tua vida, enfim. Então, mas eu daqui 10 anos eu vou ter 57. E recentemente eu fiquei sabendo que eu vou ser pai pela primeira vez. Parabéns. Se tem uma coisa que eu tenho feito muito é pensar nisso, né? Porque com 47, vamos lá, já talvez nem estivesse muito mais imaginando isso, né? Então, eu sendo quem sou, e aí agora virou uma consulta mesmo, eu fico muito preocupado com o futuro, né? Porque eu falo para mim, eu tenho falado muito isso com as pessoas mais próximas, né? Eu falo, bom, agora eu tenho que dar um jeito de viver mais, né? Ah, 47, quer dizer, se eu tiver uma vida média aí de, sei lá, 77, para fazer uma conta redonda, é 30 anos só, né? É 30 anos só para conviver com a Sofia, né? Que agora ela tem nome. É 30 anos só, né? Então, eu gostaria de encontrar um Wesley lá na frente saudável. Eu acho que esse é no momento, é meu maior objetivo. Saúde. Cuidar de mim para poder estar lá, né? Estar lá, encontrar essa pessoa lá na frente e estar lá para ela ainda em condições físicas e mentais de ser uma boa pessoa, né? Eu acho que essa é a minha maior preocupação no momento, assim, de daqui 10 anos estar lá e numa condição legal. E condição, quando eu digo condição, não é necessariamente dinheiro, é lógico que é também dinheiro, mas sim. principalmente física mesmo. Uma preocupação que eu não tinha tanto e agora eu passei a É ter. uma preocupação que nasce com a paternidade. É, Ah, parece, a gente tem a sensação, bom, eu estou proibido de morrer nos próximos 25 anos. Então eu vou ter que cuidar da minha saúde, vou ter que achar um jeito de me sentir, pelo menos, o mais saudável possível. e eu tenho pais jovens, né? Minha mãe, quando eu nasci, tinha 18 anos, né? Então a gente tem 18 anos de diferença. E essa ficha de idade e tal caiu para mim há uns 4, 5 anos atrás. Fiz a idade da minha mãe quando eu saí de São Paulo para vir para cá. E aí pô, caiu essa ficha. Eu falei, cara, agora eu sou eles. Será que eles pensavam o que eu penso? Porque eu achei que eles tinham solução para tudo e eu não tenho, né? Então, se eles são só o que eu sou, se eles eram só o que eu sou agora,
né? Então essa ficha da idade, eu acho que depois dos 40 você começa a fazer essa coisa. E aí, lógico, com a perspectiva da filha, isso lógico que exponenciou, porque agora efetivamente tem uma vida que vai depender de mim, né? Então, eu acho que eu acho que essa resposta agora tá fácil. Eu acho que ela foi mais fácil do que se fosse há um mês, dois atrás, antes de saber, ela era mais, talvez mais difícil. Sofia te ajudou. Ajudou, ajudou. Eu acho que, né, dá uma direção. Ismael, eu quero te dar o tempo que você achar necessário para ter o recado final. Não sei se você quer divulgar, nem sei se você tem rede social ou site, enfim. É lógico que depois o que você me mandar eu vou colocar aqui no link. Mas, enfim, quero te dar o tempo que você quiser, já te agradecendo muito aí pelo papo. Primeiro, foi um prazer te conhecer, papo bacana. Desejo a Sofia saúde, né, que ela venha muito bem. E é isso. Como a minha profissão tem esse cuidado mais sigiloso que o comum das outras especialidades, não, a minha divulgação está na nossa conversa, ou além disso. Né? Eu não tenho perfil profissional no Instagram. Eu já tive um perfil profissional num aplicativo de médicos, que eu desativei um tempo atrás, enfim, mas se alguém olhar e quiser, é só botar no Google Ismael Oldenburg, que vai achar alguma referência para entrar em contato. Ismael, muito obrigado, de verdade. Eu acho que foi um baita papo, assim, muito esclarecedor e muito leve, né? A gente sabe que não é um assunto exatamente leve, né? Tratar das doenças das pessoas, enfim, mas acho que a gente conseguiu conversar sobre isso com a leveza que pede, né? Um canal desse de conversa. Foi realmente um prazer, te agradeço bastante. E agora, cara, como é que eu vou? Eu sempre faço essa mesma brincadeira miserável no fim aqui, que eu falo assim, olha, eu não fiquei te enchendo o saco, né? O programa inteiro, segue o canal, não esquece de apertar no sininho, até porque eu não tenho mais nem idade para ficar fazendo isso. Mas, se você ficou aqui 1h15, mais ou menos, eu quero assumir que você que acompanha a nossa conversa curtiu. Se você ficou aqui 1h15 e não curtiu, é um amorador que eu sempre digo que eu não tenho como resolver, mas hoje eu tô com alguém que pode te resolver. Eu nunca tô, mas hoje. Aí, se realmente você ficou aqui 1h15 só para sofrer sem gostar, aí dá uma procurada no Dr. Ismael, que eu acho que ele vai te ajudar mais do que eu. Mas se você ficou aqui, curtiu, segue o canal, curte aí, porque isso faz chegar a mais pessoas e eventualmente chegar na pessoa certa. Muito obrigado. Não esqueça que um podcast está muito longe de preencher qualquer espaço. Vai estudar, vai pesquisar, vai atrás de outras opiniões. Se eu estou aparecendo muito para ti no algoritmo aqui ou no Instagram, está na hora de ir procurar outra pessoa, não fica numa bolha, vai ouvir outras opiniões, outros jeitos de pensar. Isso é muito importante e está muito difícil hoje em dia. Mas se você gostou, volte semana que vem. Voltando semana que vem, mais uma vez. Seremos eu, você e as circunstâncias. Fique bem, se cuide e até lá. Obrigado, Ismael. Valeu, um abraço.